Oi, gente. Meu nome é Pérola de Souza. Sou professora de yoga há mais de 20 anos. Na verdade, eu já pratico há mais de 30, né? E eu formo também professores de yoga há mais de 15 anos. Estou terminando minha graduação de bacharel de psicopedagogia, que é para reforçar minha didática, ajudar mais as pessoas que querem ensinar yoga também. E estou muito feliz pelo convite de poder falar para vocês sobre a minha experiência de yoga com gestantes, né? Que ao longo desses 20 anos dando práticas de yoga, eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar muitas gestantes, os nascimentos de bebê. Tem bebê aí que já está grande, adulto e fazendo minha aula de yoga. Então, bem legal, gostei bastante e eu espero contribuir bastante também para a sua formação, para você entender como o yoga pode ser muito benéfico para a gestante. Mas antes da gente falar do yoga específico para a gestante, eu vou falar primeiro o que é o yoga realmente, que é uma filosofia milenar, com mais de 2000 anos, né, que é uma prática filosófica, ou seja, o objetivo sempre foi o autoconhecimento. Mas ao longo dos séculos, as pessoas, né, os professores, alunos e praticantes, yogis, como a gente chama, perceberam que os benefícios são inúmeros para a saúde, para o bem-estar, para o equilíbrio. Por isso que hoje a gente percebe que o yoga, apesar dele vir do Hatha Yoga, né, do Ashtanga Yoga, que são uns yogas mais clássicos, hoje eles já são divididos conforme o público. Então a gente tem o yoga para criança, o yoga para terceira idade e, claro, o yoga para gestante. Hoje, a gente encontra o yoga em todos os lugares, nas empresas, nas academias, nas escolas, sim, com atividades de yoga para criança, para ajudar nos estudos, né? Então, o yoga a gente já pode ver que tem uma diversificação muito grande por conta dos benefícios que ele pode proporcionar para a comunidade geral. E para as gestantes, né? O que o yoga traz de benefícios? Bom, ele já começa pela própria tranquilidade, que é super importante que a gestante tenha nesse tempo da gravidez, né? Porque tudo que ela sentir, tudo que ela presenciar a nível emocional tem efeitos diretos no bebê. Então, quanto mais tranquila ela for, né, quanto mais feliz essa gestante for, certamente esse bebê também vai vir com essas qualidades. Normalmente a gestante que desenvolve essa tranquilidade, ela tem um parto tranquilo, ela tem uma amamentação tranquila, né, com o nenê, o leite flui, né? Então, nessa questão de calma, de tranquilidade, de centramento, né, de equilíbrio físico, porque a gestante, ela começa a crescer a barriga, ela começa a perder o eixo dela, né, com relação à coluna, então ela já começa a sentir uma certa dificuldade no equilíbrio, para coisas comuns do dia a dia mesmo, e a prática de yoga que oferece posturas de equilíbrio, ajuda ela a se reconectar com esse centro que é abalado por conta da mudança corporal. Inclusive, com relação à mudança corporal, é muito importante, como vocês devem estar estudando aí, que a gestante não engorde muito. O ideal é que ela tenha um número determinado de peso que ela possa atingir e pronto. Porque gestante com obesidade, ela pode correr sérios problemas na hora do parto, ser ruim para o bebê e para ela mesma. Então, o yoga, ele ajuda nessa manutenção corporal, né? Porque ela vai continuar fazendo força, ela vai continuar alongando, ela vai continuar fazendo coisas que vão manter o corpo firme e no lugar. Então isso é importante, inclusive, para a coluna dela, porque existe uma tendência muito grande da barriga aumentar, né, e afundar as costas e dar uma propensão muito grande para hiperlordose lombar, lombalgias, dores horríveis na lombar por conta do peso. Então o yoga também vem contribuir para a manutenção dessa coluna ativa, em pé, né, que sustenta bem essa barriga. Outras coisas boas. Sim, a prática de yoga, não só para gestante, mas para toda a comunidade, ela diminui consideravelmente a ansiedade, porque ela desenvolve a atenção plena, né? Ela desenvolve uma forma de pensar mais tranquila com relação à vida também. As posturas são utilizadas para simular essa forma de pensar com relação à vida. Então, consequentemente, essa gestante ela dorme melhor,
ela descansa bem. Então, todo o sistema fisiológico, hormonal, quando a gente está bem emocionalmente, eles também se estabilizam. Né? Uma prova disso, né, é que as gestantes que fazem yoga, elas, além de não ganharem muito peso corporal, elas se sentem como se nem tivessem gestando na questão corporal. Elas continuam ágeis, elas continuam dinâmicas, produtivas, trabalhando até a hora do neném nascer, porque elas estão bem. Né? Essas que praticam o yoga, elas conseguem manter essa parte que é muito boa. Inclusive, a gestante que passa pela avaliação médica e não tem contraindicação nenhuma, ela pode fazer quase que uma prática normal que os alunos fazem, tendo força, inclusive para o abdômen. A gestante no yoga, ela não para de fortalecer o abdômen, que é justamente para evitar aquele problema que eu falei da lombar. Né? Então, ela pode fazer muitas coisas, inclusive se ela já praticava yoga antes da gestação, ela pode continuar fazendo as mesmas coisas. É claro que vai haver uma restrição ou outra, tem que ter mais cuidado, que nem, por exemplo, a gestante ela não pode cair sentada, né? Não pode bater a bunda no chão por conta da chance de uma ruptura de útero. Então é claro que para ela tem algumas coisas que acabam sendo mais leves, mas não precisa deixar de fazer nada se ela já fazia. Agora, não são só as posturas que são benéficas para as gestantes, porque eu já vou comentar um pouquinho sobre elas, mas eu quero falar de outros elementos importantes no yoga que contribuem para um bem-estar dessa gestante. Por exemplo, os respiratórios. Existem muitas técnicas respiratórias no yoga, então elas alteram também a consciência para ter um emocional equilibrado, mais tranquilo. Então, tem respiratório que ajuda a dormir melhor, existem respiratórios que acordam, né? Porque tem momentos que a gestante também tem uma preguiça, gente, tem uma hora da gestação que a mãe tem um sono, né? Então, se eu quero ativar, eu tenho um respiratório específico para isso. Então, os respiratórios, eles são muito bem-vindos para diminuir a ansiedade, né, dessa gestante, mantê-la no seu estado de presença. Além das posturas e dos respiratórios, a gente também tem o relaxamento, né? Aquele momento que a gestante deita para relaxar. Eles são muito importantes para trabalhar também uma reprogramação mental, no sentido de ajudar essa gestante a lidar com os medos que vêm durante a gestação, que são muitos. Medo do parto, medo de não dar conta, medo de não saber cuidar do neném. Gente, vocês não têm noção tanto de medo que surge. Medo de o enxoval não ser o suficiente. Medo de o corpo não voltar ao normal. Medo de não ter aquela vida que tinha antes. Algumas coisas que gostaria de manter, acho que com o neném não vai conseguir. São muitos os medos. Então, o relaxamento, ele ajuda a liberar essas tensões por conta do medo, né? Quando a gente induz para ela ter aqueles pensamentos bons, com uma musiquinha, né? Com uma palavra suave, para que ela comece a trabalhar, modificar, né? Esse corpo tenso por conta desses medos para uma descontração maior e que fiquem os efeitos positivos. Então, isso é muito bacana e muito importante para ajudar a gestante. A meditação, que eu considero uma das partes mais terapêuticas do yoga. Por quê? Porque é quando a pessoa começa a desenvolver a autoobservação, a observação desses pensamentos. Com a prática de atenção plena, né, de meditação, a gente busca uma concentração onde é como se a gente tirasse um pouquinho a nossa mente do lado e fala, fica aí um pouquinho, dá um pouquinho de paz para mim que eu quero não pensar em nada, né? Ficar um pouco de bobeira, eu preciso. Isso é um recarregar mental, é um recarregar de energia. A meditação hoje, ela tem um estudo científico tão grande nas grandes universidades, que inclusive já ficou até comprovado cientificamente, que ela libera serotonina, que é muito importante na gestação, né? Porque a serotonina, gente, ela melhora o nosso humor, né? Um dos efeitos da serotonina, então isso reduz a ansiedade consideravelmente, né? Reduz a irritabilidade. Então isso para uma gestante é importante porque isso é um momento muito especial para ela. Esse efeito é para todos, mas com certeza para a gestante será muito bom que ela tenha os momentos onde ela possa silenciar,
porque inclusive nesses momentos é onde ela pode ter uma relação um pouco mais intensa com esse bebê, que o yoga ele promove isso também, esse relacionamento, essa troca de energia, essa comunicação, esse afeto muito importante para ambos. No yoga, quando a gente acolhe a gestante, a gente leva em consideração que ela está num momento muito sensível da vida dela. É um momento onde o universo para e ela e o bebê passam a ser o centro do mundo. Então, ela precisa de um acolhimento, onde ela chega, de uma compreensão, quando de repente ela não está bem fisicamente, emocionalmente, porque não é realmente muito fácil lidar com as mudanças que a gestação traz, né? Como a gente viu com os medos do futuro que a gestação traz. Então, um ambiente acolhedor, almofadinhas, cobertinhas, chazinhos, né? Coisinhas gostosas. Lembrar que essa gestante vai interromper várias vezes a prática, a sua aula, seja do que você for dar, para ir no banheiro, ela não pode segurar. Quanto mais cresce a barriga, mais vontade vai dar no banheiro. Eu tinha gestante aqui que perto da hora do nascimento, ia 2, 3 vezes por aula no banheiro, e não realmente o bebê está comprimindo muito e tem que ir. Então isso é bem importante, a gestante se sentir bem. Então, dependendo da postura, por exemplo, até para relaxar, às vezes eu preciso de almofada embaixo do pescoço, mas principalmente embaixo do arreto e dos joelhos, que é para compensar aquele desnivelamento da lombar. Para sentar também, às vezes precisa de uma almofadinha, para encostar na parede porque está cansada. Então a gestante ela precisa de adaptações, seja ela estando num grupo de gestantes, ou às vezes tem uma gestante numa aula minha, que não é uma aula para gestantes, mas ela está apta a fazer, mesmo assim, ela precisa ter essas adaptações e se sentir confortável para praticar. Como toda prática que envolve o contexto físico, porque o yoga ele não é uma prática só física, mas ele envolve o contexto físico na hora das posturas, as contraindicações devem ser levadas sempre em consideração. Infelizmente, pessoal, tem gestante que tem muito problema de saúde, pressão alta, pré-eclâmpsia, a própria eclâmpsia, né? Então, é aquela gravidez de risco. Tem gestante que não tem uma boa formação de placenta, que corre o risco de perder o bebê, né? Então, são muitas as contraindicações que a gente precisa estar assim observando, né? Principalmente com relação à pressão sanguínea. Então, nesse caso, não é que a gestante não vá fazer a prática de yoga, mas provavelmente ela só vai poder fazer a parte de relaxamento, a parte de meditação, respiratórios que tranquilizem, nunca que estimulem, né? Então, para ela é uma prática diferente e provavelmente uma prática individual, né? Mesmo as gestantes, tá? No meu caso aqui com o meu trabalho, mesmo as gestantes que já faziam o yoga antes e que até tinham uma vida física ativa, eu sempre peço para esperar os 3 primeiros meses da gestação. Esses 3 meses, eles ainda são um tempo de risco de formação da placenta, que de repente pode ter algum problema e tem o risco de perder o bebê. A partir do 3º mês, aí ela já começa a vir devagarinho e de repente depois ter até uma vida normal. Mas essas contraindicações para as gestantes que têm esses problemas, elas têm que ser vistas, mesmo que você pense assim, ué, Pérola, mas a aula de yoga não é para ser fácil? Ela não é só alongamento? Ela não ajudaria até a gestante porque ela trabalha mais a flexibilidade, isso é bom para uma abertura pélvica? Não, gente, não é bem assim. Por incrível que pareça, uma prática de alongamento pode criar uma modificação na pressão arterial. Pois é, porque para alongar também tem um momento que precisa fazer força, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas contraindicações. E quando eu pego um caso muito crítico que a mãe não pode se movimentar, fica muito restrito assim, ó, movimentar mãos, fazer mais movimentos articulares, mãos, pés, pescoço, ombros, isso tudo assim com muita calma, que é para não alterar nada nessa mãe que corre risco dessa gravidez. Uma curiosidade bem legal com relação do yoga para gestantes é que elas se tornam mais alongadas e mais flexíveis, porque por conta da gestação elas começam a liberar mais elastina.
Então, que é para facilitar o parto, para ajudar mesmo a passagem do nenê. Então, é o relato assim muito comum das gestantes que fizeram comigo. Pérola, eu percebi que eu estou mais conseguindo alongar mais, ou que eu estou conseguindo me sentir mais flexível, meus ossos parece que estão se remodelando. Então, é uma sensação bem comum e é ótimo isso. Porque, inclusive, gente, o yoga ele é muito utilizado, inclusive por doulas que são assistentes, né, que são pessoas que acompanham as gestantes até para o parto, às vezes até fazer um parto humanizado, um parto natural, né, que é ajudar o trabalho de abertura pélvica, né, para que o osso pélvico possa se abrir, para que ela possa ter um parto normal. E aí entra mais uma coisa interessante. Vocês sabem que o parto, gente, dentro de uma natureza humana, ele não é para ser sofrido. Não é para a mulher sofrer e ficar lá que nem naquelas novelas se esguelando e saindo as veias do rosto. Não, não, né? Não precisa ser assim. Né? Eu indico para vocês ler muito sobre o parto humanizado, o parto natural, que é muito indicado, que é excelente para o bebê, muito para a mulher também que vai ter esse parto, para ter uma recuperação mais rápida. Né? Então existem a utilização por essas doulas, né, de posturas do yoga que facilitam esse parto, né? Porque é o parto de cócoras, é o parto onde a mulher ela tem autonomia durante o parto para facilitar a saída do nenê. O pai ou a pessoa que acompanha participa junto nesse processo para ajudar. E o parto acaba sendo uma coisa linda, maravilhosa, e não aquele drama que faz com que as mulheres tenham tanto medo do parto. Isso é uma pena na nossa sociedade. Né? O parto ele pode ser um momento mais lindo da vida de uma mãe, né? Esse momento muito tranquilo. Então, prática de yoga, ela vem com esse benefício também para ajudar no parto humanizado. Para finalizar, nesses 20 anos dando práticas de yoga, eu trabalhei com dezenas de gestantes, não com grupos, isso que é interessante, mas sempre nas minhas práticas tinham as gestantes, né? Ou que praticavam comigo antes e se tornaram gestantes, ou que vieram como gestantes e a gente foi se adaptando. E nesse tempo, gente, eu percebi que as crianças que nasceram são crianças felizes, que estão bem, que são tranquilas, que têm autonomia, que gostam de aprender, que têm uma boa consciência corporal, inclusive. Então, essa é a minha dica, assim, que a forma como a gestante pratica yoga ou ela vive esse momento de gestação influencia muito na vida desse futuro ser humano, né? Então é um prazer dizer para vocês que o resultado que eu tive, essa honra de ver dessas mães é muito positivo, ok? E é isso aí, eu espero ter contribuído em algo para a sua formação, que você possa usar essas informações, acima de tudo, para se tornar um estudante, uma estudante com curiosidade para saber mais sobre o yoga para gestante, o parto natural, sobre a doula, até sobre a Shantala, que são as massagens assim para bebê, que são muito legais, né? Se você gostou, né, desse conteúdo, dessa informação, te ajudou em algo, tem vontade de conhecer mais sobre yoga, eu vou te convidar para entrar no nosso site, que é o educayoga.com.br, no nosso canal do YouTube, também está lá como Educa Yoga, inclusive no canal tem muitas informações como essa que eu estou te passando hoje, pequenas aulas, pequenos cursos, pequenas dicas, tá, ok? E eu estou à disposição também, vou deixar meu WhatsApp disponível para vocês, para qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber mais sobre yoga, de repente vir se formar yoga, seja bem-vindo e bem-vinda. Ok, pessoal? Tudo bom para vocês? Até a próxima. Tchau, tchau. Namastê.